Olá, minhas crianças lindas, tudo bem? Hoje a aula será para os primeiros anos do ensino médio, tá? De arte. Então vamos lá. A atividade que vocês vão estar fazendo, ela também está na apostila, tá? Mas eu vou estar disponibilizando aqui e no formulário para vocês estarem fazendo, tá bom? É essa daqui. Linguagem contemporânea do circo, tá? Então assim, antigamente, os circos eles eram bem tradicionais. O que que quer dizer que eles eram tradicionais? Eles já tinham toda uma estrutura deles, eles utilizavam animais, para estarem fazendo algumas apresentações, então eles usavam elefante, eles usavam leões, eles usavam macacos, eles usavam cachorros, eles usavam diversos, animais, né, também para atrair o público, tá. Fora as apresentações de mágico, de palhaço, de trapezistas, normais que eles acabavam fazendo, durante a apresentação, né, as outras que a gente conhece hoje em dia, tá. Porém, depois de um determinado tempo, veio uma lei em que eles não poderiam mais estar utilizando esses animais, né, nas apresentações. E nesta época, as pessoas, como era muito tradicional, as pessoas que estavam, nas apresentações, que vinham, com o circo para as cidades, normalmente eles eram uma família. Então, assim, as pessoas que entravam na família, se casavam com alguém que já pertencia ao circo, se tornava uma membro da família e seguia com o circo de cidade em cidade. Então, é uma coisa bem tradicional, bem familiar, tá. Com o passar do tempo que teve essa lei, não podiam mais usar os animais, então eles tiveram que fazer doações dos animais para outros lugares zoológicos, né, ou manter sem as apresentações, porque, eles para fazer com que o animal se adaptasse às apresentações, aprendesse a sempre fazer aquelas coisas e respeitasse os domadores, eles eram bem judiados, eles eram muito judiados, muito maltratados. Então, foi proibido as apresentações de animais, né. E aí teve uma pequena mudança, porque o que acontece? Se eles só ficassem naquelas coisinhas simples, básicas deles, eles não conseguiriam se manter como circo, né, e as suas apresentações. Então teve muitas mudanças, né, daquele circo tradicional para o de hoje em dia que a gente encontra, né. Então hoje em dia, os circenses eles têm que fazer outros tipos de apresentações, outros números diferenciados para ocupar aquele espaço que eles não podem mais estar utilizando dos animais, tá. Então começaram a ter as escolas de circo, né. Então deixou de ser aquela coisa familiar, que passa de pai para filho, para neto, bisneto, assim por diante, e passou a ser aberto para qualquer pessoa, né. Um dos circos, o Circo du Soleil, que é conhecido mundialmente, e várias pessoas de vários países, vários lugares participam, dessas apresentações, né. Então passou a ter escolas de circo, onde eles, passaram a ensinar outras pessoas e outro tipo de apresentação, uma apresentação mais artística, mais show, né, do que eram as apresentações normais dos circos tradicionais, tá. Então na atividade de hoje, né, vocês estarão fazendo as seguintes atividades, tá. Tem aí algumas, orientações para vocês seguirem, para estar respondendo no caderno e me mandando, tá bom? Então, as primeiras perguntas, né, qual é o perfil dessas companhias? Então aí, na atividade ele já fala sobre algumas companhias, de circo, vocês vão estar, pesquisando sobre elas, conhecendo um pouco melhor sobre cada uma delas, né, e vocês vão colocar, né, qual é o perfil, como que essas apresentações, né, como que são essas apresentações, como que é a rotina desse circo, tá? Qual o repertório? Como que eles utilizam, né,
para estar fazendo essas apresentações para o público. Quais técnicas circenses são desenvolvidas no decorrer dessas apresentações? Então, assim, tem coisas que ainda vêm do circo tradicional. Tem outras coisas que elas já vão ser mais adaptadas. Tá? Nessas companhias, a fusão das linguagens de artes visuais, dança, música, teatro e artes circenses. Então, assim, tudo isso é envolvido, música é envolvido, dança é envolvida, apresentação é envolvida, como que isso é feito, né, durante essas apresentações, tá? Então essa é a primeira parte da atividade de vocês relacionadas às companhias, né, de circo que estão sendo faladas na própria apostila. Depois temos a segunda etapa, né, de questões, que são sobre as escolas de circo, tá? Quais os cursos oferecidos? Então, numa escola de circo, o que é oferecido para aquela pessoa que nunca pertenceu a uma família circense e quer passar a frequentar, né, a trabalhar no circo? Então, o que é desenvolvido? A pesquisa sobre linguagens circenses, então, a pessoa tem que saber o que é, como que era, como que eram as apresentações, para estar se adaptando a isso. O que os estudantes podem descobrir sobre a formação profissional circense? Então, quando um estudante circense, né, para trabalhar no circo, o que ele precisa estar sendo estudado para ter essas habilidades para trabalhar no circo? Tá? E tanto em galpão de circo, em circos normais com tendas ou outros tipos também, tá bom? A terceira etapa, tá, é o circo de tradição familiar, tá? Seria aqueles tradicionais, né, que nós já conhecíamos anteriormente, né? O que é um circo familiar? O que se trata sobre o circo familiar? A que se deve o desaparecimento desses circos? Por que diminuíram? O que aconteceu com eles? Né? Por que eles diminuíram muito, deixaram alguns de existir? Tá? Porque no passado a sociedade dizia que a gente se não prestava. Então, antigamente tinha essa popularidade, né? Ah, não presta porque ficam de cidade em cidade, eles vão de lugar em lugar, né? Eles não fincavam raízes em um determinado local. Então, assim, esse mês eles estão nessa cidade, no outro mês eles estão em outra cidade, no outro mês eles estão em outra, e algumas pessoas da família não queriam ficar somente naquele local. Então, quando passava o circo, o que eles faziam? Eles começavam uma relação entre esses circenses e iam embora junto com o circo. Então, a família que ficava na cidade, ela ficava bem, vamos dizer assim, chateada, revoltada, porque aquele parente que tinha, né, tudo para ficar ali com a família, resolveu virar as costas e ir embora. Né? Então, por que vocês acham que isso acontecia? Tá? O que faz com que o circo familiar possa vir a ser reconhecido pelo IPAM como patrimônio cultural imaterial. Né? O material é aquela coisa que eu posso pegar, né? Que eu posso encostar. Então, por exemplo, eu tenho uma escultura, né? Eu vou pegar a escultura, né? Então, material. Imaterial é aquilo que eu vou estar passando para a pessoa e não tenho como pegar, né? É um conhecimento, é uma aquisição que eu vou estar ensinando, mas eu não tenho como pegar. É como as minhas explicações aqui. Eu estou explicando, mas eu não consigo pegar a minha explicação e segurar ela na mão. Né? Eu vou explicando, vocês vão entendendo e vão realizando a atividade. Isso vai ficando gravado, né? E aprendido por vocês. Né? Então, é essa a parte da cultura imaterial. Então, por que tem esse reconhecimento da cultura imaterial? O que o circo normalmente passavam para as pessoas? Tá? Bom, vocês vão estar realizando essas atividades no caderno e vocês vão estar passando,
né, para o formulário, na atividade que eu vou estar disponibilizando no Classroom, tá? Para a nota do bimestre, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, né? No WhatsApp, é o caminho mais rápido. Eu também estou em alguns grupos de escola de vocês. Qualquer dúvida, então, vocês podem entrar em contato. E se vocês se inscreverem, né, no canal, toda vez que tiver também outras disciplinas, né, outra disciplina de biologia, outras séries também, vem como uma revisão, relembrar uma matéria, ou até aprender um pouquinho mais também, tá bom? Até mais, crianças.